mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Campeonato não tem nenhum, tem os times voltando os trabalhos depois das férias para 2020 e times fazendo contratações, dispensas, como o Palmeiras, por exemplo, está dispensando um monte de gente, não está contratando quase ninguém, não sei se ele contratou alguém, está na verdade vendendo um monte de gente, fazendo uma limpa, e nessa limpa que tanto o Palmeiras está fazendo, como o Cruzeiro também está fazendo, está dispensando um monte de gente, o Palmeiras, porque o elenco é muito grande, então ele está querendo diminuir um pouquinho a folha, que gastou muito dinheiro, e muito desse dinheiro à toa. Não teve resultado. E o Cruzeiro porque não tem como pagar os caras que tem lá. Também tem que se tomar cuidado com alguns caras que forem contratados do Cruzeiro, porque foram esses caras que fizeram a panela que derrubaram o Cruzeiro. Então tem que se tomar um pouquinho de cuidado quando for dar uma olhada em alguns jogadores do Cruzeiro para não ter problema, porque já ficou esquisito, ficou nítido que a panela prejudicou muito. E nesse desmanche aí, um dos jogadores do Palmeiras foi o Atlético Paranaense. E é desse jogador que a gente vai falar agora. Estamos falando do atacante Carlos Eduardo. Eu fiz um vídeo anterior falando do Atlético Paranaense, pedindo desculpas sobre o Viseu e falando rapidamente do Carlos Eduardo, mas como ainda não tinha sido confirmado, eu não dei o meu depoimento. Só que assim que eu postei o vídeo, o Carlos Eduardo foi anunciado no Atlético Paranaense. Então, eu não ia tirar o vídeo do ar. Então agora estou fazendo um vídeo específico sobre a contratação do Atlético Paranaense, do Carlos Eduardo, que o Atlético Paranaense está comprando 20% do Carlos Eduardo, mas ele está vindo emprestado. Mas no final lá do contrato, de repente, o Atlético Paranaense contrata ele dependendo do que aconteça. Então vamos lá, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. Então vamos lá. Atlético Paranaense contrata o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo foi comprado por um caminhãozinho de dinheiro, né? O Palmeiras não pagou pouco, pagou um valor, acho que 25, 27 milhões. Um dinheiro inconsiderável. Só que no Palmeiras ele não rendeu, ele não funcionou. O que isso quer dizer, meu amigo torcedor do Furacão? Na minha concepção, nada. O fato de um jogador não render num time, isso eu estou falando em relação à qualidade, tá? Não quer dizer que o cara seja ruim ou não. O fato dele não render num time depende de um monte de outras coisas. Lógico, o cara tem que ter qualidade. Lógico. Mas existem outros aspectos que podem influenciar o jogador não render. A gente já viu vários casos de jogadores excelentes que bateram num time e não conseguiram render, foram para outro e arrebentaram. Isso acontece, então isso é normal. O Carlos Eduardo é o típico caso, na minha visão, muito parecido com o Michael, ou Michel, do Goiás, que hoje foi pretendido pelo próprio Palmeiras, pelo Corinthians, mas parece que eles largaram de mão porque não tiveram como competir ali com o Flamengo. Parece que ele está indo para o Flamengo. Se o Flamengo contratar, eu também vou fazer um vídeo. Se for pelos valores que estão falando, minha concepção, o Flamengo está pagando caro. Não estou desmerecendo o jogador, mas está pagando caro. Mas isso aí é um outro papo. Vamos aqui para o Atlético Paranaense. Então o Carlos Eduardo é muito parecido. Arrebentou no campeonato, destruiu, fez gol, drible, velocidade, destroçou. Foi vendido para fora. Não engrenou. Mas, muito nome. Palmeiras foi lá e trouxe. Palmeiras não trouxe um cara de aposta. O cara já estava lá fora. Brasileiro. Veio. Não jogou muito no Palmeiras. Mas não jogou muito no Palmeiras
diante do cenário do Palmeiras. Vou dar um exemplo. O Cleison, que o Bahia contratou, que é muito bom jogador, nego tava metendo malha no cara, no Corinthians. Mas como é que um atacante vai jogar no Corinthians se o Corinthians só se defendia? Porra, não vai dar, filho. No Palmeiras, não é que o Palmeiras só se defendia. Só que o Palmeiras tem um cara que jogava pelo lado, que é o Dudu, que é diferenciado. O Dudu é diferenciado. Não dá pro Carlos Eduardo disputar a posição com ele. Não dava pro Carlos Eduardo disputar de centroavante, porque ele é baixinho. Dava para ele jogar pelo outro lado. Só que aí pelo outro lado, ele colocava ali jogadores de armação, Zé Rafael, de vez em quando Scarpa, botava outros jogadores de armação. Então tinha um jogador de velocidade por um lado, um centroavante, e um jogador pelo outro lado com mais armação. Então ele acabava muito que batendo de frente, na verdade, disputando posição com o Dudu. Então ficou muito complicado. Ficava complicado para ele, porque o Dudu é diferenciado. Hoje você disputar posição com o Dudu, com Everton Cebolinha e com Bruno Henrique do Flamengo pelo lado do campo, não dá. Não dá, tu vai ficar no banco. A não ser que você seja completamente diferenciado, filho. Completamente diferenciado. Aí tudo bem, mas no futebol brasileiro não dá. Hoje não dá. Disputar posição com esses três caras. Quer ver, ó? Disputar posição hoje. Desculpa, meu amigo torcedor do Furacão. Cometi aqui uma gafe. Hoje, mas vou corrigir. Hoje, disputar posição pelo lado do campo com Dudu, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique e o Rony do Atlético Paranaense, não dá. Você vai ser banco. Hoje você vai ser banco. Rony é incontestável Atlético Paranaense. A posição é dele. Vai começar um time, começa por ele. Depois faz o restante. Mesma coisa no Flamengo. Quem é mais importante no Flamengo? O Bruno Henrique ou o Gabigol? O Bruno Henrique. Quem era o cara do Palmeiras? O Dudu. Há uma porrada de tempo. No Grêmio, quem é o cara do Grêmio? O Everton Cebolinha. E todos pelo lado do campo. Então, ele não conseguiu render no Palmeiras. Mas ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. O Atlético Paranaense traz ele. Você vai me perguntar, Magalhães, é uma aposta? Não, ele não é uma aposta. Na minha concepção, ele não foi bem aproveitado e não foi dado, na minha visão, a oportunidade de sequência de jogo. Porque tem jogadores que vai depender de sequência de jogo. Não vai botar ele 1, 2, 3 partidas. Ele não fez uma partida boa, você tira. Tem jogadores que precisam de sequência de jogo. Quer ver um outro jogador que eu vou dar um exemplo? Eu uso muito os elencos que estão mais em top. No Palmeiras, o Zé Rafael, se você não der sequência de jogo, ele não vai render. Ele tem que ter sequência de jogo. No Flamengo, o Vitinho, ele tem muita habilidade. Mas se ele não tiver uma sequência, se ele for para um time, como parece que ele vai ser vendido, for para um time que ele tiver sequência, derem paciência para ele, e ele fazer 6, 7, 8 e jogar, ele vai render, porque ele tem qualidade. Mesma coisa é o Carlos Eduardo. Tem que dar sequência de jogo. E ele vai para o Atlético Paranaense, que é um time muito certinho, muito encaixado. Tá com um treinador novo, mas já tem uma filosofia. E o Dorival Júnior, a filosofia é parecida com o que o Furacão já fez e faz. Então, na minha visão, tem o Rony, tem o Nicão, acho que o Cirino foi embora, se eu não estiver enganado, vocês me corrijam. Eu pensei que ia ter o centroavante, o Viseu, mas não tem, mas provavelmente vai contratar alguém ou vai improvisar alguém ali na frente, de repente colocando
o Nicão ali de centroavante, apesar que o Nicão joga mais ali por trás, tinha que ter um centroavante. Tem centroavante aí, o Atlético Paranaense, se não contratou ainda, que talvez eu não saiba, estou falando aqui sem saber, de repente o Atlético Paranaense já até contratou um centroavante, eu não sei, mas a hora que eu souber eu vou falar aqui, vou fazer a minha análise. Mas ele chega não para ser titular, ele chega para se juntar ao elenco, mas ele pode sim fazer um trabalho no Atlético Paranaense de muita qualidade, dando oportunidade e tempo para ele jogar. Ele tem que ter tempo, ele tem que ter esse período, um período para ele poder jogar. Seria até bom se o Carlos Eduardo, apresentando logo, ele jogasse o campeonato regional. Não sei se vai, mas eu colocaria logo ele para jogar o campeonato regional com o Sub-23, para ele já ir pegando o ritmo, para quando ele for incorporado ao elenco principal, quando fosse, eu não sei como é que vai fazer no Atlético, ele já está num ritmo legal e ele já está adaptado ao estilo do Atlético Paranaense, que ele vai ajudar muito. Ele tem qualidade, ele tem velocidade, e eu penso que ele pode ajudar e dar muito certo no Atlético Paranaense. Já fiz uma comparação dele assim rapidinho com o Michael, do Goiás. Eu falei, não daria esse dinheiro todo. Mas era um jogador que arrebentou igual o Michael. Então ele não desaprendeu. E eu vou fazer uma outra comparação aqui com o próprio Rony, que eu falei aqui, que hoje é incontestável no Atlético Paranaense. O Rony, quando veio, ele tinha saído do país, foi para fora, mas também não vingou. Veio para o Atlético Paranaense, foi titular? Não. Ele não chegou a titular. Ele ficou no banco e aos poucos ele foi entrando. Aí fazia uma partida boa, mas voltava para o banco. E aos poucos ele foi entrando, foi mostrando mais qualidade. Daqui a pouco ele engoliu a posição. Mas ele foi aos pouquinhos, foi entrando, foi. E hoje é o Rony cobiçado por muita gente. Então, o Carlos Eduardo pode seguir o mesmo caminho do Rony, de qualidade e muita opção para o ataque do Atlético Paranaense. Porque o Atlético é um time que gosta de intensidade. Então você ter um cara que tem velocidade, tem drible, bate bem na bola, vai melhorar ainda mais tendo oportunidade com o Dorival, com os jogadores ali do Atlético. Chega num segundo tempo, que a intensidade de repente cai, de um Nicão, do Rony, você bota um Carlos Eduardo com intensidade e agregado ao estilo de jogo, a intensidade continua. Então, na minha visão, meu amigo torcedor do Furacão, eu achei muito boa a contratação. Achei muito boa e vejo que pode dar muito certo. Só aquilo, tem que dar rodagem para ele jogar. É por isso que eu não sei se vai acontecer, porque aqui não chega informação, você me desculpa, meu amigo torcedor do Furacão, aqui não chega essa informação, mas eu não sei. Eu estou falando o que eu faria se eu fosse diretor ou treinador, se eu fosse Dorival Júnior. Eu pegava o Carlos Eduardo e botava ele para jogar no Sub-23, que vai disputar o campeonato regional. Para ele já ir pegando rodagem e jogando. Eu faria isso. Não sei como é que o Furacão vai fazer. Então, meu amigo torcedor do Furacão, essa foi a minha visão, a minha análise sobre a contratação do Carlos Eduardo. Para mim, muito boa aquisição. Muito boa aquisição. E vou torcer muito que dê certo, porque ele tem qualidade. Ele foi mal aproveitado pelos treinadores que estavam lá. Filipão e Mano Menezes.
2 treinadores com tendências defensivas. Qualquer atacante vai sofrer. Qualquer um. Qualquer um. E não foi só o Carlos Eduardo que sofreu. Tivemos vários atacantes pelo país em 2019 que jogaram em times retranqueiros que sofreu. Então, meu amigo torcedor, e até para jogador de futebol, o jogador de futebol hoje, ele também tem que analisar qual é o estilo de jogo do time que ele está sendo contratado. Por quê? Ele pode ter um estilo que não vai se encaixar com o estilo do treinador. Ele pode marcar um banco. Ele pode começar, daqui a pouco de novo. Então, o jogador, o empresário, não sei se fazem isso, mas o jogador e o empresário tem que dar uma olhada. Quem é o treinador? Fulano de tal. Pô, esse cara aí, ele gosta que o atacante vá até a bandeirinha marcando lateral. Eu não faço isso, eu não jogo assim. Porra, ele vai me utilizar assim, eu não vou conseguir render, eu vou ficar no banco. Então, o jogador e seus empresários também tem que analisar o estilo de jogo. Neste caso, o estilo de jogo do Furacão, para mim, combina muito mais com o Carlos Eduardo do que o Palmeiras, do jeito que era com o Carlos Eduardo. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. Parabéns ao Furacão, grande contratação. Fui, tchau.